Estamos aqui na região do Mar Morto, exatamente em frente a este mar. O Mar Morto tem este nome porque a concentração de sal na água é tão elevada que é impossível qualquer vida prosperar neste lugar. Para que você possa ter uma ideia, nenhuma bactéria consegue viver ali. Esta água do Mar Morto é totalmente esterilizada. E o Mar Morto, ele está morrendo mais ainda. Literalmente o Mar Morto está morrendo, porque a cada ano as águas do Mar Morto recuam 1 metro. Eu quero que você veja pelas margens ali, aquela parte mais escura antes era toda cheia de água. E agora o Mar Morto recuou. Os cientistas, geólogos, políticos, ambientalistas, todos estão preocupados com a morte do Mar Morto. A cada ano, o Mar Morto recua 1 metro. Este mar sempre foi alimentado pelas águas do Rio Jordão. E esta é a parte mais baixa do planeta. E toda a água que o Mar da Galileia e o Rio Jordão despejam aqui do Mar Morto, esta água não está sendo suficiente para reabastecer o Mar Morto. O Mar Morto continua morrendo, continua afundando. As águas estão desaparecendo. Na década de 80, o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, tinha um projeto. Preocupado naquela época já com o Mar Morto que estava morrendo, eles queriam trazer a água do mar Mediterrâneo através de um canal, um duto, para alimentar o Mar Morto, para que o Mar Morto não morresse, não desaparecesse. Os homens abandonaram esse projeto porque é caríssimo, é inviável e passa por países também estranhos. Teria de passar pela faixa de Gaza, que hoje está sob a autoridade da Palestina, do Hamas, e eles certamente iriam criar problemas para os engenheiros de Israel realizarem esse projeto, que conta com muitas dificuldades, porque a região é montanhosa e essas rochas são duríssimas. É uma região muito seca. Então esse projeto, essa ideia do primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, da década de 80, foi abandonado. Há outros projetos que envolvem até a Jordânia. Todos querem salvar o Mar Morto, mas as providências humanas, além de custosas, são inviáveis por uma série de motivos políticos e econômicos. Mas, de uns tempos para cá, um fenômeno começou a acontecer às margens recuadas do Mar Morto. Eu quero que você olhe comigo ali embaixo, que hoje é uma praia. Aqueles buracos. Veja quantos buracos. E estes buracos começaram a surgir numa quantidade inacreditável que tem preocupado inclusive os geólogos de Israel e do mundo inteiro. Casas construídas aqui em volta do Mar Morto estão sendo tragadas por esses buracos. Antigamente, transitar aqui em volta do Mar Morto era permitido, mas agora as autoridades de Israel estão proibindo esta prática porque repentinamente, inexplicavelmente, surge um buraco. Daqui de cima você não tem ideia da dimensão deste buraco, mas eles têm aproximadamente 30 metros de largura e aproximadamente 7 metros de profundidade. Esses buracos começaram a aparecer de uns anos para cá e estão se multiplicando. E é muito interessante que dentro daqueles buracos, aquela água que você está vendo, não é água salgada, é água doce. Não é a água do Mar Morto, é outra água, é uma água saudável, uma água potável. E todos eles brotando água doce. Ninguém sabe o que isto significa. Realmente é um fenômeno que a ciência não consegue explicar. Porque de onde vêm esses buracos?
Qual é a causa desses buracos? E esta água doce dentro desses buracos, de onde está vindo? Esse fenômeno que é novo, recente, está sendo chamado pela ciência de bolainos. Esses buracos estão sendo chamados de bolainos. A ciência não tem explicação para isto, mas a palavra de Deus tem. Eu quero que você acompanhe comigo a profecia que está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu vou ler para você. Está escrito assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Nós estamos aqui no sul de Israel. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Preste atenção. Primeiro surgiu um buraco de 30 metros por 7 de profundidade. Depois foram surgindo vários, e todos com água doce. Aqui, nesta água do Mar Morto, vizinha à água do Mar Morto. E note uma coisa: o homem que está mostrando esta visão para Ezequiel, ele media, ele tinha uma régua, uma cana, e ele mediu 1000 côvados, e fez o profeta Ezequiel passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos, quer dizer, na planta do pé. Quando surgiu o primeiro bolaine, a água é rasa, mas eles estão se multiplicando, inexplicavelmente. Não é a mão do homem fazendo isso, é a mão de Deus. E esta quantidade hoje de bolaines, centenas e centenas por todas as margens do Mar Morto, estão fazendo estas águas se multiplicarem, águas saudáveis. E estas águas vão subir, estas águas doces irão subir, águas trazidas pelos bolaines, elas vão subir nesta escala que está na palavra de Deus. Depois dos tornozelos, ele mediu de novo e fez novamente passar pelas águas, e as águas estavam pelos joelhos. E depois chegaram nos lombos, na cintura. E depois estas águas irão se multiplicar de uma tal maneira que vai dar pelo peito e a pessoa não vai conseguir andar, porque olha a profundidade. Eu peço à câmera que mostre ali a profundidade. É muito alto, é um abismo, só vai dar para passar a nado, como diz aqui a profecia de Ezequiel. Mas vamos continuar a revelação de Deus sobre este mistério dos bolaines, que a ciência não consegue explicar, mas que a palavra de Deus está nos mostrando. Versículo 7 diz assim: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar, que está se referindo ao Mar Morto, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Veja, a profecia de Ezequiel
se cumprindo diante dos nossos olhos e você está vendo o surgimento desta profecia. Estas águas doces que estão brotando desses buracos enormes que surgem inexplicavelmente, irão transbordar de uma tal maneira e irão para o Mar Morto, para aquelas águas mortas, e sararão estas águas, e começará a nascer árvores. Veja, nós estamos na região de Sodoma e Gomorra, onde antes, por causa de um pecado muito grande, esta região foi toda destruída com fogo que desceu do céu. É uma região morta, mas a profecia diz que estas águas doces que estão brotando e vão se multiplicar, invadirão o Mar Morto e sararão estas águas. Deixe-me continuar. A profecia, o que você está vendo é profecia viva se cumprindo diante dos teus olhos. Veja, versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Que maravilha! Eu não sei se você consegue sentir a emoção que eu estou sentindo agora. Estas águas que estão surgindo dos bolaines irão se multiplicar, irão invadir o Mar Morto, sararão as suas águas. E estas águas do Mar Morto, que hoje não tem nenhuma bactéria viva, a profecia diz: haverá aqui muitos e muitos peixes, muitos peixes, muita vida. Continue acompanhando a palavra, que coisa maravilhosa. Versículo 10. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do Mar Grande, em multidão excessiva. O Mar Grande que ele chama é o Mar Mediterrâneo, que está longe daqui. Mas a quantidade de peixes que haverá aqui no Mar Morto, segundo a profecia, será muito grande, de uma tal maneira que os pescadores se ajuntarão nestas margens, que não serão mais secas assim, estarão verdejantes, será um jardim. E os pescadores estarão ali com seus anzóis e com as suas redes, pegando uma grande variedade de peixes. Continuando a palavra de Deus, versículo 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. É lógico, precisa de sal para salgar a grande quantidade de peixe que será pescada aqui. Versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A palavra de Deus aqui que eu li para você, preste atenção, está dizendo que essas águas saem do santuário de Deus. Atenção, igreja, esses buracos enormes, os bolaines, que brotam água doce, não são frutos da tecnologia humana, nem da capacidade humana, mas aqui está a mão de Deus. Estas águas saem do santuário de Deus. Eu vou pedir à câmera que foque ali agora, o sol está brilhando.